de imagens orbitais. Eu vou só apresentar esse quadro esquemático para vocês, porque ele é um resumo básico das possibilidades de acesso dos principais sistemas imagiadores que temos atualmente. E então são dados que vocês provavelmente estarão mais habituados a lidar nesses portais, tá? Não sei o quanto foi apresentado para vocês desses sistemas imagiadores, mas provavelmente foi apresentado para vocês a série Landsat, né? Com todo o seu histórico, todo o seu acervo. É, Atualmente nós estamos com o Landsat 8 e o Landsat 9, inclusive, que ele já está em vias de começar a gerar dados contínuos da superfície terrestre. E o Landsat 9 vem para substituir o Landsat 8, tá? Dar continuidade a essa série que desde a década de 70, salvo engano, tem levantamentos sistemáticos de imagens da superfície terrestre. E ao longo de todo esse tempo, ela evoluiu em uma série de aspectos, principalmente no que diz respeito às resoluções, tá? Resolução espectral, resolução radiométrica, tá? Ao longo do tempo teve todo um incremento e o advento, toda essa inovação tecnológica também acompanhou outros sistemas imagiadores, tá? Dentre os mais recentes que pode se destacar tem o Sentinel-2, tá? Que é da Agência Espacial Europeia. Ele também veio como uma continuidade da série Landsat, só que com alguns incrementos, tá? Novamente, não sei o quanto foi apresentado em termos de resolução espacial e espectral para vocês, mas esse é um quadro resumo onde facilmente nós conseguimos comparar esses tipos de produtos, tá? Percebam ao longo desse gráfico de transmitância, aqui ao fundo, é a transmitância da energia eletromagnética ao longo do espectro nesses diferentes produtos. Nós temos aqui que as bandas do VINI, as bandas do visível e do infravermelho próximo, além do infravermelho de ondas curtas, tanto do Sentinel-2 e da Landsat, da série Landsat, elas são bem compatíveis, né? Mas a diferença é que a resolução da série Landsat de 30 metros, resolução espacial, já a Sentinel-2 ela tem diferentes resoluções. Ela tem produtos com 10, 20 até 60 metros. Além do incremento de outras bandas aqui no infravermelho de borda, que servem muito para caracterização de vegetação e para o nosso interesse geológico, ela também serve para caracterizar algumas feições de absorção de óxido e hidróxido de ferro, tá? É bem interessante. Outro tipo de sensor que vocês também deverão estar habituados a trabalhar é o sensor referente ao satélite Aster, tá? O Aster ele tem uma certa compatibilidade com o Landsat Sentinel, é um satélite mais antigo, tá? Vejam que ele não tem a banda do azul, mas ele tem a banda do verde, vermelho, infravermelho próximo, a primeira banda aqui do infravermelho de ondas curtas, mas o grande incremento dele é o que? São essas 5 bandas no segundo setor do infravermelho de ondas curtas, o SUI, mais ou menos entre 1900 e 2400 nanômetros, tá? Por que esse intervalo é importante para a gente? Porque é um intervalo onde nós conseguimos caracterizar uma série de feições de absorção de minerais, e principalmente minerais de alteração hidrotermal, que são objeto de muitos tipos de mapeamento, caracterização para prospecção mineral, tá? Então, a Aster ela é muito utilizada no nosso âmbito geológico. Não que a Landsat e a Sentinel não sejam. Cada uma tem suas características. Por isso, antes da gente adentrar logo nos portais, o interessante é o que? Quais são os objetivos do estudo de que vocês vão fazer com sensoriamento remoto, né? Com base nisso, vocês vão filtrar qual é
a resolução espectral que a minha questão de investigação exige? Qual é a resolução espacial que o objeto que eu estou querendo estudar exige? Então aí vocês vão definir qual é o produto que vocês precisam no estudo de vocês, e aí a gente pode partir para fazer o download desse produto, tá? E esse produto pode ser acessível em uma série de portais. E eu vou apresentar para vocês os principais agora, tá? Conforme alguém tiver alguma dúvida, pode parar, pode questionar, tá? Mudei aqui de aba, vocês conseguem visualizar minha tela? Sim, sim. Ok. Eu vou apresentar para vocês uma primeira opção para download de imagens, é o catálogo de imagens do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e ele centraliza muito acervo, tá? De dados de imagens orbitais, e principalmente acervos focados no Brasil, tá? Inclusive ele tem acervo de mais antigos da série Landsat que por vezes a gente não encontra em outros portais. Então, se você trabalha de repente com uma série temporal, você está analisando um fenômeno que exige esse tipo de dado espacial, de resgatar essa informação mais antiga. Por exemplo, se você está trabalhando com mapeamento de vegetação, mapeamento de linha de costa, dinâmica costeira, muitas vezes tem imagens que a gente não encontra em outros locais do Brasil, tá? Então, no INPE, no catálogo de imagens, nós conseguimos acessar ele. Vocês podem acessar diretamente por esse link, mas se alguém tiver alguma dúvida de como acessar ele, tá? Depois eu vou colocar no chat todos esses links. Vocês podem só procurar no Google catálogo INPE. Isso já vai estar facilmente acessível nos resultados, tá? Todos esses sites que eu vou apresentar para vocês exigem de um tipo de cadastro. Alguns são mais burocráticos, outros são mais simples. Então eu sugiro que antes de vocês começarem a destrinchar cada um desses sites, façam logo o cadastro em cada um, tá? Tanto no INPE como os outros que eu vou apresentar para vocês. O cadastro no site do INPE ele é bem simples. Basta clicar no menu cadastro e preencher esse formulário. Tá? Não me recordo se ele tem que ativar alguma coisa no e-mail, mas cada site é bem intuitivo quanto ao cadastro. Tá? Então, esse site ele vai se assemelhar muito com relação ao formulário de busca dos dados de imagens orbitais. Todos eles geralmente têm essa semelhança. Tá? Eu tenho um formulário que me permite a escolha do satélite que eu quero avaliar, se possui imagens da minha área de estudo. Tá? Destaque para, aqui no site do INPE, acesso a imagens da série Cibers. Tá? Série Cibers a gente consegue acessar aqui no site do INPE. Destaque para a Cibers 4A. Tá? É um produto mais recente e é um produto que nós conseguimos uma resolução espacial de até 2 metros, pixels com até 2 metros de lado. Então, se o seu objeto de estudo ele é um objeto que requer esse tipo de resolução espacial, de repente a Cibers 4A pode ser uma opção para você, tá? Fora a série Cibers, a gente consegue acesso a uma série de outros dados, da série Landsat, a série ResourceSat é um satélite indiano, e uma série de outros dados. Tá? Eu vou mostrar para vocês o funcionamento do site rapidinho. Eu posso escolher, por exemplo, uma Landsat 5. Posso determinar o instrumento, ele só tem um sensor, que é o TM. Se eu selecionasse o Landsat 8, aí ele já vai carregar em uma outra aba, depois eu mostro para vocês. Mas eu posso determinar um range, um intervalo de aquisição
Por que que isso é interessante? Ah, eu só quero imagens de 1988. Eu não quero imagens de outros anos. Então, você definindo esse critério nessa opção do formulário, você já refina a sua pesquisa, tá? Aqui, por exemplo, eu defini do primeiro dia do ano até o último dia do ano de 88, só para mostrar para vocês como exemplo. Vocês podem definir também cobertura de nuvens nos quadrantes da imagem, tá? E como é que eu vou localizar a minha área? Você pode localizar por um critério que provavelmente foi apresentado para vocês de órbita ponto, tá? A órbita ponto são parâmetros que definem por onde, quais são as rotas que esse satélite passa, tá? Mas tem uma maneira também mais prática. Se você já sabe qual é o município, por exemplo, onde a sua área está localizada, você pode vir diretamente no campo de busca e definir esse município. Pode definir só um estado também. Eu posso colocar, por exemplo, Fortaleza e executar. Então, ele já encontrou aqui o município Fortaleza, tá? Se eu tiver as coordenadas geográficas da minha área, posso inseri-las também aqui, coordenadas norte, sul, leste e oeste, que definem a minha poligonal. Mas aqui eu vou clicar em Fortaleza e vejam o que é que ela aparece. Esse site, por vezes, ele tem essa aparência um pouco mais antiga, tá? Vocês vão ver que ele vai diferir um pouco dos outros portais. Mas dentro dessa imagem, eu posso ir clicando e navegar dentro dela, tá? Aqui, Landsat 5, ele não encontrou nenhuma imagem de 88. Deixa eu mudar o critério aqui. É estranho, ele não encontrou também agora outras imagens. Mas vamos seguir. Esse daqui é uma das possibilidades, tá? O INPE desenvolveu outros portais para a gente conseguir acessar essas imagens mais recentes, como a Landsat 8. Ó. Quando eu clico na Landsat 8, ele abre uma nova aba, e nessa nova aba eu tenho novamente aquele tipo de pesquisa. Definição dos parâmetros básicos, posso pesquisar por órbita ponto, posso pesquisar por município. Tá? A mesma coisa para o Cibers 4A. Quando eu clico, ele me redireciona para outro catálogo. Ó. Veja que é um catálogo diferente. Então, às vezes, as coisas no site do INPE elas não estão muito centralizadas. Tá? Já tem aqui dados também do Amazônia 1, que foi um satélite recém-lançado também. Tá? Então, novamente, todos os sites são parecidos quanto ao seu funcionamento. Eles permitem a definição de um produto que eu quero. Dentro do campo de consulta, eles vão permitir a definição das coordenadas, uma filtragem por data, tá? E visualização desses resultados. Alguns sites mais recentes permitem essa manipulação em um mapa mais intuitivo. E se eu já tiver noção de onde é a minha área, eu posso até desenhar uma poligonal, que facilita a visualização e filtragem dos dados. Posso clicar aqui no ícone, ó, desenhar um retângulo. E eu já defino minha área. E com base nos meus critérios de busca e nos satélites que eu pedi ao sistema para buscar, eu posso filtrar esses dados e ele vai me gerar uma série de resultados. Aí cabe a você avaliar se aquele produto está lhe atendendo. Lhe atendendo como? Questão de cobertura de nuvens,
a questão de se aquele produto ele tem a resolução que você precisa, porque aqui no caso é uma imagem Cibers, né? O Cibers tem 3 sensores de resoluções espaciais diferentes. Então, pode ser que não tenha disponibilidade para a sua área daquele sensor específico. Aí o que é que você faz? Volta lá nos parâmetros de consulta e modifica eles. Tá? Então, a ideia é vocês tentarem acessar esses sites, criar o registro neles, tá? E tentar navegar, fazer o download de uma dessas cenas, tá? Inclusive para realização de práticas. Fora o site do INPE, ele é muito usado no Brasil, mas eu particularmente prefiro utilizar um outro site, tá? Mas é interessante conhecer o site do INPE primeiro porque tem imagens que só constam nele, como a série Cibers. Tá? E além de imagens da série Landsat que são mais antigas para o Brasil que não constam em outros portais. Mas o portal provavelmente mais utilizado é esse portal, que é o Earth Explorer, da USGS, o Serviço Geológico Norte-Americano. Tá? Novamente, está bem fácil de acessar ele, de encontrar no Google. Basta colocar, por exemplo, Earth Explorer, já vai ser o primeiro link. Minha sugestão é que vocês podem criar no navegador de vocês uma pasta com favoritos, né? Fontes de dados, por exemplo, sensoriamento remoto, e aí vocês podem salvar todos esses portais. Né? Novamente, o Earth Explorer, ele requer um cadastro. O cadastro nele é um pouquinho mais demorado, mas você só faz uma vez. Tá? Esse cadastro a gente faz aqui em login. Eu já tenho um cadastro, já deixei salvo aqui, mas eu posso criar uma nova conta e ele vai ter uma série de passos para a realização desse cadastro. Tá? Esse site aqui é praticamente obrigatório vocês terem cadastros quando você quer trabalhar com dados de sensores orbitais, sensores remotos orbitais. Tá? Qual é o funcionamento dele? Muito similar com aquelas ferramentas que eu já mostrei para vocês no site do INPE, mas a apresentação é um pouco diferente. Tá? Primeira opção, eu posso localizar minha área por uma série de opções. Tá? Ele sempre vai mostrar uma pré-visualização nos Estados Unidos, afinal ele é de lá. Mas eu posso utilizar aqui o scroll do meu mouse e tentar dar um zoom para me aproximar da minha área de estudo. Tá? Digamos que minha área de estudo esteja aqui em Quixadá. Tá? Eu posso, se eu tiver um shapefile, um arquivo vetorial, um KML da minha área, já vi aqui nessa opção, ó, e fazer o upload dela. Mas o sistema está dizendo que eu tenho que estar logado para fazer o upload de um arquivo. Tá? Eu posso ainda manualmente clicar no portal, nessa pré-visualização, e definir uma poligonal. Vamos dizer que seja aqui, pegando todas essas unidades. Ao clicar, ele vai me gerando vértices. Eu posso gerar uma poligonal, mover esses vértices para redimensionar a minha poligonal. Tá? Se eu não estiver satisfeito com algum desses vértices, eu posso excluí-los, criar novamente. Tá? Não quer dizer que a busca, a sua imagem que você vai fazer o download vai conter apenas essa seção, tá? Esse segmento. Quer dizer que o sistema vai procurar alguma imagem com base nos parâmetros de busca que vocês definirem que contenha essa área. O recorte, delimitação dessa área na imagem vai ser feito depois, na etapa de processamento. Tá? Ok, eu defini uma área. Eu posso aqui embaixo, em Date Range, novamente definir um intervalo de data.
Se você trabalha, por exemplo, com séries temporais, como eu disse, pode ser que você precise, dependendo do intervalo de anos que você está analisando, definir esses intervalos aqui, para filtrar melhor os resultados, para não misturar todos os anos disponíveis no banco de dados deles. Você pode ainda definir apenas meses específicos. Tá? Por que isso aqui é interessante? Aqui nós estamos num local que tem uma sazonalidade quanto a regime de chuvas, presença de nuvens nas imagens. Então, a gente já sabe, por exemplo, que às vezes o primeiro semestre é complicado. Às vezes você tem um regime de chuvas que impõe nas imagens a presença de nuvens que inviabilizam a visualização da superfície em dados de sensores remotos óticos. Né? Já se forem sensores radar, do tipo radar, a gente conseguiria visualizar isso. Eu poderia já filtrar isso aqui, não, eu quero apenas desses meses, porque eu sei que esses meses eu praticamente não tenho cobertura de nuvens. Tá? Ok, eu defini minha área, posso ou não definir já um intervalo de datas, e eu posso partir para a próxima etapa, que é definir o meu conjunto de dados, ou datasets. Posso fazer isso aqui embaixo, ou lá em cima, nas abas. Tá? Aqui em Datasets, vocês vão poder visualizar o mundo de dados orbitais que o Earth Explorer disponibiliza. Muitos desses dados são apenas para os Estados Unidos, tá? Mas outros dados, como os da série Landsat, eu tenho disponibilidade dessa série completa para toda a superfície terrestre que ele é capaz de imagiar. Tá? Eu posso aqui, por exemplo, clicar em Landsat e acessar todas as coleções. Tem coleções mais antigas, como essa Landsat Legacy, tá? Que aí eu tenho dados da série Landsat mais antiga. E a Landsat aqui no site do Earth Explorer, ela tem uma série de coleções. Ó, Collection 2, Collection 1, Level 1, Level 2. Tá na dúvida do que é cada um desses tipos de produto? Você pode clicar nesse símbolo de informação, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem uma Landsat 8 da coleção 2, Level 1. E eu tenho aqui a coleção 2, Level 2, também Landsat 8. Qual é a diferença entre eles? Basta clicar nesse balãozinho de informação e ele vai carregar um documento do próprio site da USGS explicando, tá? A diferença. Então seria interessante vocês navegarem bastante nesse site, entenderem o que é cada uma dessas coleções, porque vai facilitar muito a utilização de vocês. Lembrando que essa utilização, afora a vida profissional, vocês vão utilizar esses dados orbitais em trabalhos de mapeamento, pré-campo, tá? Então, essa familiarização com esses portais é bem importante. Outros tipos de dados que vocês podem fazer o download aqui no site do Earth Explorer. Dados do satélite Sentinel, com enfoque no Sentinel-2, tá? Lembre-se que eu apresentei para vocês antes. O Sentinel-2 ele vem como uma continuidade da série Landsat, com um incremento tanto em resolução espacial como também em resolução espacial nesse intervalo aqui do infravermelho de borda, tá? Também chamado de Red Edge. Então esses dados a gente poderia fazer o download aqui também. Outros dados importantes para a gente fazer o download aqui no Earth Explorer. Dados altimétricos correspondentes à missão SRTM. Esses dados estão aqui em Digital Elevation. Ele tem uma pasta própria, SRTM. E aqui a gente consegue visualizar todos os produtos disponíveis. No caso, a SRTM foi apresentado para vocês, né? Foi uma missão que ela era um sensor, um radar de abertura sintética, um sensor do tipo radar,
embarcada em um ônibus espacial que realizou durante algumas semanas o imageamento de quase toda a superfície terrestre emersa, tá? E o interessante é que os dados dessa missão, os pixels dessas imagens, eles não correspondem à resposta espectral do material em superfície, mas correspondem à cota, à altimetria daquele local. Oi, alguém me escuta? Putz, caiu. Caiu aí? Caiu aí para vocês? Oi, pessoal, caiu aqui minha internet. Vocês conseguem me escutar? Pronto, eu vou compartilhar minha tela novamente. Pronto, vocês escutaram a minha explicação da SRTM? Em resumo, foi uma missão que imagiou a superfície terrestre, tá? Com um sensor do tipo radar, e o interessante dela é que ela tem dados altimétricos. Esses dados altimétricos são muito utilizados para gerar modelos digitais de elevação, extração de curvas de nível, extração de drenagens, tá? Avaliação de estruturas presentes na área. Então, é um dado muito importante a ser utilizado por vocês, principalmente nos mapeamentos, tá? Com ênfase no mapeamento de terrenos cristalinos, o de mapeamento de terrenos sedimentares também. Tá? Afinal, é possível extrair as curvas de nível deles. Tá? Então, vamos simular aqui um tipo de dado para fazer o download, por exemplo, a Landsat. Posso selecionar aqui, por exemplo, coleção 2 level 1. Como eu disse, tem dúvida do que é? Clica aqui no balãozinho de informação, tá? Mas já antecipando para vocês, level 1 é uma informação... Pô, caiu de novo, meu irmão. Aí é sacanagem. Oi, pessoal, vocês me escutam? Desculpa, é porque caiu aqui novamente. Agora a internet aqui da UFC está caindo muito. Eu troquei aqui pro meu celular. Acredito que não vai cair agora, tá? Vou continuar aqui. Eu vou fazer uma simulação, definir a área. Vou escolher aqui, por exemplo, o Landsat 8 da coleção 2 Level 1, tá? Já antecipando para vocês, a Level 1 ela é uma imagem não corrigida espectralmente. Já a Level 2 ela é uma imagem corrigida espectralmente, não, desculpa, radiometricamente. Radiometricamente, não, desculpa. É uma correção atmosférica, perdão. Já a Level 2 ela tem correção atmosférica e os dados são dados em reflectância, tá? Então, selecionamos Landsat 8, vamos clicar aqui em resultados. Então, eu tenho uma série de disponibilidade de dados dessa área, que contém essa área, tá? Como é que eu faço para de repente ter uma pré-visualização disso? Se eu clicar nesse pezinho, eu vou ver uma delimitação dessa cena, tá? Veja que ele está bem na borda da cena, tá?
Se eu clicar nessa miniatura de imagem, ele vai carregar uma pré-visualização dessa imagem. Aquela questão que a gente falou das nuvens, ó. Então essa imagem, para a finalidade de estudo geológico, ela já não seria tão interessante. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que navegar ao longo dessas imagens e procurar uma que já fique mais interessante para a nossa área. Como a imagem está na borda daquela cena que eu mostrei para vocês antes, cadê? Dessa outra cena, então ela provavelmente está presente em uma outra órbita ponto, porque elas têm as órbitas pontos, as cenas, elas têm sobreposição entre si, para gerar essa continuidade. Então aqui eu já consegui encontrar uma imagem que está melhorzinha, mas ainda tem umas nuvens, ó. Então a rotina é muito disso. Procurar uma imagem que atenda aos requisitos, que pegue a área que a gente está querendo estudar, que não tenha sobreposição de nuvens, que permita a gente visualizar a superfície adequadamente, né? Digamos que a gente quisesse fazer o download dessa imagem. Esse último botão ao lado aqui da imagem, ó, é para realizar o download. Por que que ele está com esse acinzentado? Ele está desabilitado porque eu não estou logado. Então, vamos fazer o login aqui em cima. Eu já tenho o cadastro, então eu vou logar direto, tá? Vindo aqui em resultados novamente. Vejam que agora ele habilitou aquele botão e até outros, tá? Se eu clicar no botão Download Options, eu tenho uma série de opções que eu posso realizar o download dessa imagem. Tá? Essas imagens aqui, geralmente a gente não utiliza para a nossa finalidade, tá? Algumas são pré-visualizações, como essas do tipo Browse, tá? Vindo aqui em Product Options, eu posso baixar cada banda separada, tá? Veja que ela tem aqui todas as bandas, incluindo a pancromática, a banda 8, ó. A pancromática ela tem 15 metros de resolução espacial, os pixels, né, de lado. Vejam que ela difere bem no tamanho. Mas eu posso baixar logo o conjunto completo, clicando aqui em cima. Tá? E isso vai ser redirecionado para o meu navegador, e aí vocês vão poder realizar o download desse arquivo, tá? Só verificar se ele faz aqui, abre corretamente o download. Se eu quisesse baixar, por que que eventualmente vocês podem querer baixar apenas uma dessas bandas? Algumas delas, né? Pode ser que eu não quero trabalhar com todas essas bandas, eu quero trabalhar só com as 3 bandas que eu vou utilizar na minha composição colorida, RGB. Ok, fica a critério de vocês. Basta escolher as bandas que vocês querem realizar o download. Opa, agora ele carregou. Tá? Então ele gera esse arquivo zipado, tá? Aqui, ó, é um arquivo de mais de 1 GB, contém todas as bandas e uma vez salvo no seu computador esse arquivo zipado, vocês podem abrir ele e vai conter todas as bandas disponíveis nesse produto. Tá? Vou cancelar aqui. Então tentem fazer o registro nesse site, ele vai ser muito utilizado por vocês. Tá? E tentem navegar por esses dados, pelos dados das séries Landsat, pelos dados da série Sentinel. Tá? Vocês podem tentar baixar também uma imagem SRTM para manipular esse dado. Eu vou só filtrar aqui a SRTM para vocês verem como ele aparece. Vem aqui em Digital Elevation. Não estou achando onde é que está o meu dado. A gente pode usar a caixa de busca aqui também, ó.
Se eu digitar SRTM, ele já me gera essa pré-visualização dos produtos. Tá? No caso, eu vou escolher a SRTM de um arco segundo global. Um arco segundo equivale aproximadamente a um pixel com 30 metros de lado. Tá? Ó, no que eu marquei, ele já abriu todas aquelas pastas e selecionou o produto. Eu só precisaria vir novamente aqui em resultados. E nos resultados, como eu marquei a Landsat e a SRTM, eu tenho que clicar aqui, ó, em Dataset, mudar para SRTM. E essa é uma área tão grande que ela está presente em várias cenas. Pelo menos 4 cenas contêm uma parte dessa área. Tá? Se eu ativar elas aqui, ó, vocês vão ver. Então, eventualmente, na geologia acaba ocorrendo esse tipo de situação. Da sua área estar presente em mais de uma imagem. Então, o que é que acaba ocorrendo aqui? Pode ser que você tenha que realizar o download de todas essas imagens e fazer uma operação em processamento digital de imagens que a gente chama de mosaico. Isso vai ser apresentado para vocês mais à frente nas práticas. Tá? Mas, digamos que a gente quisesse fazer o download só dessa cena. Tá? Vocês poderiam escolher ela. Digamos que seja essa. Ok, essa daqui. Vamos clicar e fazer o download do GeoTIFF em um arco segundo. Tá? Uma curiosidade, por que que aqui só aparece uma cena para cada órbita ponto? Né? Não é como a Landsat, que tem uma varredura contínua da superfície e tem uma resolução temporal, né? Que a cada 16 dias ela passa novamente nessa mesma órbita ponto. É porque isso aqui foi uma missão única. Como eu disse para vocês, é um sensor que foi embarcado num ônibus espacial e realizou durante, salvo engano, 12 a 14 dias, não me recordo de cabeça agora, esse imageamento da superfície terrestre. Tá? Por isso só aparece um. Então pode baixar sem medo, só aparece um mesmo. Tá? Fora o Earth Explorer, eu fiquei um tempinho nele porque, como eu disse, ele provavelmente vai ser o mais utilizado por vocês. Tá? Apresentei os portais do INPE, tá? O Earth Explorer da USGS. E, além dele, outro site mais recente agora é esse site do Serviço Espacial Europeu, que é a ESA, tá? Agência Espacial Europeia. Só um instantinho, pessoal. Tá. Pronto, é a Agência Espacial Europeia. Como é o funcionamento desse site? É a mesma coisa dos outros, só que apresentado com uma roupagem diferente, tá? A gente tem que fazer um cadastro e um login. Está presente aqui nesse bonequinho, ó. Clicando em login. Se você ainda não tem o login, você vem em Sign Up, que é onde a gente realiza o processo de registro. E aí tem toda aquela formalidade de preencher os dados, enfim. Eu vou fazer o login já com a minha conta. E assim como o site da USGS, assim que a gente fazia o login, né, assim que acessava ele dava um zoom lá nos Estados Unidos. Esse aqui, como é lá da Europa, ele por padrão ele vem aqui na Europa, tá? Mas a gente basta arrastar e navegar para a região mais próxima nossa, tá? Se eu clicar aqui nesse símbolo de camadas, para facilitar, eu posso utilizar alguns produtos que eles oferecem para a visualização do terreno. Tá? Se assemelha muito ao que seria um Google Maps, um Google Earth. Tá? Se você sentir necessidade das estradas, por exemplo, também para localizar melhor a área, tá? Então, vocês podem manipular isso aqui à vontade.
Como é que eu vou fazer aqui? Novamente, posso dar um zoom na minha área. Vamos dizer que seja aqui de novo em Quixadá. Tá? Digamos que seja mais ou menos aqui. Como é que a gente vai fazer? Esse aqui já é um pouco diferente. Eu tenho que clicar com o botão direito do mouse e segurar. E aí ele gera um polígono. Então essa é a minha área de interesse. Como é que eu defino aqueles outros critérios? Venho aqui nesse símbolo de menu. E aí eu posso fazer a definição de todos os critérios de busca que eu preciso para minha área. Primeiro, qual é o satélite? Aqui eu não tenho só o download do Sentinel-2, tá? Eu tenho tanto o Sentinel-1, que são dados de tipo radar, e tenho do Sentinel-3. Tá? Eu posso marcar aqui a missão Sentinel-2. Eu quero um produto. Aqui você já tem que conhecer o que é cada um desses produtos, tá? Esse L1C, o 1C é um dado que não tem correção atmosférica de topo de superfície, tá? É uma correção atmosférica que não leva em consideração ainda o espalhamento que a atmosfera em si, que ela vai oferecer para a energia eletromagnética que vai interagir com a superfície. É um dado não corrigido. Já esse 2A, ele é um dado corrigido. Ele não é um dado de topo de atmosfera, é de topo de superfície. Tá? Antigamente não tinha esse dado, a gente só tinha esse 1C. A gente tinha que baixar ele e fazer a correção atmosférica na etapa de processamento. Então o site ele já está oferecendo essa possibilidade de baixar o produto corrigido. Tá? Vou baixar esse tipo de produto. Em plataforma de satélite, eu posso escolher se eu quero Sentinel-2A ou 2B. Por que isso aqui? Porque são dois satélites. São satélites gêmeos, idênticos, e eles estão distantes 180 graus. Isso possibilita uma revisita à superfície terrestre de até 5 dias no Equador. Então é isso que agrega maior resolução temporal a ele. Então, para monitoramento de desastres, monitoramento de queimadas, alguma coisa nesse sentido, ele poderia ser de repente empregado. Tá? Nesse caso, eu não vou diferenciar eles, tanto faz qualquer um dos sensores. Tá? Então, e aqui em cima eu posso definir o período de imageamento. O período de imageamento eu posso definir clicando aqui no calendário e escolher um período específico, tá? Vou botar aqui, por exemplo, um período qualquer e clicar na lupa de busca. Às vezes ele pode demorar um pouquinho para fazer essa busca. Tá? Só esperar ele carregar. Pronto. Ele já gerou aqui um resultado. Ó, ele encontrou aqui 32 produtos disponíveis. Né? Novamente, ó, nessa pré-visualização eu já consigo ver dados com nuvem. Se eu quiser, eu posso clicar nesse olhinho e aí eu vou ver a localização dessa imagem, tá? Vou ver aqui alguns atributos, os metadados, tá? Se eu já sei que esse produto ele satisfaz a minha necessidade, ó, bem similar ao do F-Explorer, tá? Lá no F-Explorer a gente tinha essa setinha verde, aqui é a mesma coisa, a gente tem essa setinha para fazer o download do produto e ele já vai abrir
para realizar o download. Para mim aqui está abrindo nesse programa, porque eu utilizo ele, tá? Para vocês vai abrir no gerenciador de downloads do navegador, dessa forma. Tá? Então, o site da ESA, o Copernicus, ele centraliza apenas dados da série Sentinel. Tá? Então, a gente não consegue acesso a outros tipos de dados. Fora esses 3 sites, o catálogo do INPE, o F-Explorer da USGS ou o Copernicus da ESA, tá? A gente tem também alguns outros sites menos utilizados, mas um desses que são menos utilizados é esse site de um serviço geológico lá do Alasca, tá? Novamente, eu vou passar esses sites na lista para vocês aí nas mensagens no chat. E qual é a diferença desse site? Eu posso fazer aquele mesmo trabalho de pesquisa, né? Navegar na imagem, desenhar a minha poligonal, por exemplo. Ó. Aqui em cima definir o tempo de início e final de imageamento. E aqui em dataset, conjunto de dados, eu tenho Sentinel-1 e tenho outros tipos de dados, e geralmente são dados do tipo radar, tá? Série RadarSat, tem aqui outros tipos de dados, e eu tenho aqui o ALOS Pausar. O que é o ALOS Pausar? Na verdade, é o sensor pulsar do satélite ALOS, tá? Ele é um sensor de abertura sintética, um radar de abertura sintética, ou seja, um sensor ativo, um sensor do tipo radar, similar à missão SRTM, tá? Qual é a diferença dele? Vou pesquisar aqui. Ele me gerou uma série de imagens que contém essa área que eu pré-selecionei. E eu posso, novamente, selecionar o produto que eu quero realizar o download, tá? E baixar. Quando eu clico aqui nos produtos, por exemplo, eu tenho aqui os metadados deles e tenho algumas opções para download. Tá? Aí vocês escolhem qual que vocês querem baixar. Querem esse level 1.0, que geralmente é um arquivo bruto. Esse que já vem com a correção de terreno. Geralmente a gente baixa esse, tá? Bastaria vir aqui em Download File. E, novamente, ele vai pedir o seu usuário e senha. Então, todos esses sites precisam de registro. Mas qual é a vantagem dessa ALOS Pulsar? A SRTM, ela tem pixels de 1 arco-segundo, que correspondem a aproximadamente 30 metros de lado. Ou seja, cada pixel recobre uma área de 900 metros quadrados, de cerca de 900 metros quadrados. Já a ALOS Pulsar, ela tem pixels que correspondem a uma resolução espacial de 12 metros e meio. Então, ela tem um incremento interessante nessa resolução espacial. Então, a depender da natureza do estudo de vocês, novamente, o que vai definir o produto que vocês vão utilizar é essa avaliação das resoluções que são compatíveis com a questão de investigação de vocês, com o fenômeno ou o alvo que vocês estão estudando. E aí, essas resoluções vocês vão filtrar e vão definir. É um estudo mais regional, de repente a SRTM, lá no F-Explorer, pode ser mais interessante. Porque se for um estudo regional e vocês forem realizar o download de uma imagem com uma resolução espacial maior, assim como ela gera mais detalhamento, ela vai gerar mais o quê? Mais ruído. Então, vocês têm que avaliar, ter esse tipo de critério para definir o produto. É um estudo mais local, um mapeamento em escala de semi-detalhe, como 1 para 25 mil, um mapeamento de detalhe, já indo para casa de 1 para 10 mil. Então, já a ALOS Pulsar, ela já se torna mais interessante por ter esse melhor detalhamento da superfície. Tá? Então, se eu fosse dizer para vocês quais são os principais
sites para vocês terem salvos aí nos favoritos de vocês, de fontes de dados orbitais, seriam esses quatro: o catálogo de imagens do INPE, o Earth Explorer, o Copérnicos da Agência Espacial Europeia e esse site dessa agência do Alasca, que é um site que tem esses dados do Alus Pulsar, tá? Fora esses quatro sites, tem uma série de outros sites que também possuem, por vezes, esses dados acessíveis, tá? Esse site aqui, o Landviewer, ele é um site bem interessante, vou mostrar para vocês, porque além de poder fazer essa avaliação de disponibilidade de cenas para uma determinada área, deixa eu dar um zoom aqui no Ceará. Ele está capturando essa delimitação que ele já coloca, tá? Mas eu posso fazer um polígono. Digamos que eu queira fazer um polígono. Deixa eu ver aqui. Tá do satélite. Novamente, aquela questão do registro, tá? Mas se eu quero um polígono mais ou menos aqui, deixa eu só fazer login aqui com a minha conta já. Tá? Então ele permite vocês fazerem essa busca. Tá? Aqui nos parâmetros de busca em cima, olha só a quantidade de sensores que ele permite fazer a busca: Sentinel-2, Landsat 8, série Cibers, tá? E aí a gente já tem uma visualização aqui também dessas imagens. Mas uma coisa interessante que ele tem é o seguinte, ó. Vou selecionar, por exemplo, essa Landsat 8. Ele tem aqui nesses comandos laterais, ó, uma série de processamentos que vocês já podem fazer. Tá? É um site que tem uma opção paga, aí ele tem aqui, ó, uma de 10 cenas grátis por dia. Então, para uma avaliação preliminar, a gente já poderia até clicar e ver esses produtos que ele processa em nuvem, tá? Esse dado. E aí a gente já consegue ter algum tipo de avaliação, ó. Índices de vegetação, como NDVI, algumas composições, por exemplo, aqui para análise de vegetação, para esse produto. Tá? O SAV, que é um índice voltado para análise de solos. Então, a gente pode fazer em nuvem já esse tipo de avaliação e digamos que, beleza, esse produto aqui está interessante para mim. Tá? Então, vocês podem utilizar esse site como base para fazer esse tipo de avaliação. E aí, vão lá no Earth Explorer, vão lá no catálogo de imagens do INPE ou em outros sites e realizem o download daquela imagem, daquela data que vocês viram que está interessante para vocês. Tá? Então, geralmente, eu recomendo esse site como uma primeira etapa para tentar achar uma imagem interessante da área de vocês, tá? Para então ir lá nos sites e fazer o download dos arquivos completos, tá? Porque ele permite esses processamentos. Essa combinação aqui é interessante para a geologia. A gente não está vendo muita coisa por causa das nuvens, tá? Mas esse site apresentar esse recurso é bem interessante. E outros sites aqui que eu também vou mandar na lista para vocês. Também tem esse EO Browser. Ele é basicamente uma outra forma para busca, tá? Novamente, conjunto de dados Sentinel, conjunto de dados Landsat, além de outros dados orbitais, tá? Deixa eu só fazer uma seleção aqui no Ceará, por exemplo. Vou desenhar um polígono. Fazer uma busca bem rápida só para mostrar, ó. Desenho um polígono.
O legal é que aqui a gente consegue visualizar, ó, todo o caminho de órbita. O satélite ele vem mais ou menos inclinado, né? E o Sentinel ele é diferente da Landsat. Ele gera uma imagem com uma visada bem grande e aí ele fragmenta esses pedacinhos internos. Por isso que os que estão na borda, eles têm esse recorte na diagonal. Já as cenas que estão aqui no meio, elas vêm quadradas. É diferente da Landsat, que ela vem geralmente inclinada, né? Mas aqui a gente conseguiria nesse site também fazer aquela visualização da imagem, tá? E fazer aquelas composições, tá? Então são sites que facilitam essa pré-visualização de dados, um processamento mais rápido, simples, para ver uma resposta imediata, tá? Sem precisar baixar os arquivos, fazer todas as etapas de pré-processamento, processamento, só para você validar o produto, se serve para você, e fazer o download completo naqueles portais que eu apresentei anteriormente, tá? Outra possibilidade, também no mesmo sentido, é esse Sentinel Hub Playground, que ele também apresenta aquelas visualizações, tá? E alguns processamentos com composições, ó, índices de vegetação, composições em cores naturais, dá para aplicar alguns efeitos, tá? Cada um tem suas particularidades, mas a intenção deles é essa: gerar essa pré-visualização dos dados, fazer uma composição prévia para vocês avaliarem se dá uma resposta interessante. Aí vocês utilizam eles como base para, como vocês têm o produto e a data, ó, vão lá no site, façam uma pesquisa por essa data e produto, que com certeza vocês vão encontrar ele para download, e aí vocês vão trazer o arquivo para tratar num programa específico. Aí alguém pode perguntar, mas aqui ele já não gera o produto, né? Ele gera o índice, as composições, mas isso aqui é uma coisa que já está meio que embutida nele, tá? Você não consegue fazer todas as manipulações possíveis em processamento digital de imagens, né, nessas composições. Você não consegue aplicar uma série de filtros, fazer manipulações a nível de histograma para realçar uma determinada feição de interesse, tá? Então, aqui para efeito de visualização inicial, muito interessante. Mas aí baixem o arquivo para tratar ele no computador em um software de PDI específico, tá? Bom, pessoal, eu acho que o que eu tinha para apresentar para vocês era isso. Eu vou pegar esses links e vou colar para vocês aqui no chat. Queria saber se vocês têm alguma dúvida com relação ao uso desses portais, algum questionamento sobre algo que foi apresentado. Da minha parte, nenhuma dúvida. Pronto. Eu estou só copiando aqui para vocês todos esses sites. Tentem navegar eles. Importante, façam logo registro naqueles portais. Em algum momento vocês vão precisar utilizar esses portais, tá? Certo? Então, façam registro neles, tentem navegar. Provavelmente também serei eu que vou ministrar práticas para vocês, tá? Então, nas práticas de sensoriamento, a gente vai retomar brevemente essa questão dos sites, mas eu não vou dar tanta ênfase a eles, porque já foi apresentado nessa aula, então de repente a gente já parte direto para o processamento propriamente dito, tá? Nas práticas de sensoriamento. Então, se ninguém tiver mais alguma dúvida, por enquanto a gente fica por aqui. Alguma questão ainda? Bom,
Sem questões, eu vou só... Isso, Flávio, é nas práticas. O sensoriamento e o processamento digital de imagens, atividades de geoprocessamento em si, é na prática mesmo. Prática, repetição, para a gente manipular as ferramentas. Tem um mundo de ferramentas, tem ferramentas, softwares pagos, softwares livres. Talvez alguns aqui vão ter preferência por utilização de algum determinado software, mas tudo é prática mesmo. Até mesmo quem fica anos e anos utilizando, às vezes a gente esquece alguma coisa, tá? Mas essas práticas e essa repetição, vamos dizer assim, a gente vai tentar já fazer essa introdução a vocês nas práticas de sensoriamento, tá? Bom, pessoal, então eu vou encerrar por aqui. Uma boa tarde a todos, tá?